E ainda sobre esse tema, sobre a liberação do ministro André Mendonça dos documentos à CPMI do INSS, a gente vai conversar ao vivo agora com o vice-presidente da CPMI do INSS, o Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Muito obrigada pela participação, boa tarde. Como é que o senhor avalia a atuação do STF diante desse caso e, ao mesmo tempo que o ministro Mendonça libera esses documentos, né, essas quebras de sigilos, ele coloca ali que o Daniel Vorcaro não é obrigado a ir ao depoimento que está marcado na próxima segunda-feira. Como é que o senhor enxerga essa atuação do STF diante da CPMI? Boa tarde. Boa tarde, primeiro é um prazer falar com todos vocês da Jovem Pan News, parabenizo pelo jornalismo, pela oportunidade que dá de compartilhar esses fatos, porque tão somente através da transparência, da divulgação dessas informações, é que a gente vai empoderar o povo brasileiro para que eles possam cada vez mais conhecer, exigir os seus direitos, cobrar das autoridades. O ministro André Mendonça está tendo uma oportunidade, que eu diria uma oportunidade única, para escrever o seu nome no lado positivo da história. Até porque, em comparação com outros ministros, o ministro André Mendonça sempre teve a sua trajetória jurídica questionada. Então, nessa causa, nesse processo, são nessas investigações que o ministro André Mendonça está tendo uma oportunidade única de mostrar a que ele veio e que, de fato, ele pode, sim, colocar o nome do Supremo de uma forma positiva, pode, sim, fazer justiça. No momento em que ele ontem profere uma decisão dando ao Daniel Vorcaro a possibilidade de não comparecer à CPMI, ele repete uma decisão que já foi proferida por outros ministros supremos. Eu não concordo com essa decisão, e aqui eu falo como advogado, como jurista, até cumprimento o Acácio, que foi meu colega de turma no doutorado em Direito Constitucional no IBP em Brasília. Eu não concordo porque essa decisão está fundamentada exatamente no direito de não se autoincriminar. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si, mas desobrigar alguém de comparecer à CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que tem possibilidade de investigar, que tem legitimidade para fazer, uma comissão formada por deputados e senadores, é algo extremamente exagerado. Diferente, por exemplo, que é garantir o direito constitucional de permanecer calado. E permanecer calado é um direito que o cidadão tem, mas desobrigar de comparecer me tem um pouco exagerado. No entanto, essa mesma decisão, o ministro André Mendonça, ele destaca que o Daniel Vorcaro, ele não teria ali a possibilidade de ir à CPMI através de um jatinho particular. E concordo com o ministro André Mendonça com essa parte da decisão, porque quem nos garante que o Daniel Vorcaro não iria utilizar seu jatinho particular ao invés de ir para Brasília e de ir para qualquer outro lugar do mundo, sair do Brasil e fugir dessa investigação que está para desvendar o maior esquema de corrupção da história do Brasil, um esquema brutal de corrupção, e assim eu defino, porque nós estamos falando de poderosos, eu estou falando de pessoas que ocupam o topo do poder judiciário, que ocupam cargos de destaque no poder executivo, do poder legislativo, que utilizaram o seu poder, ao invés de ser para servir, mas utilizaram o seu poder para roubar pessoas que tanto precisam e vivem em estado de vulnerabilidade, e eu me refiro a aposentados, a pensionistas, a pessoas idosas, a pessoas com deficiência que vivem no BPC, e é por isso que essa investigação é tão importante para o povo brasileiro. E ainda sobre as decisões do André Mendonça, agora mais recentemente, no dia de hoje, há poucos minutos, ele profere uma decisão que por nós é muito esperada. Ele decide pelo retorno e compartilhamento dessas informações. Nós, enquanto CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do INSS, nós quebramos o sigilo do Daniel Vorcaro e toda aquela documentação, uma decisão extremamente estranha do ministro Toffoli, retira da CPMI os documentos, as informações, para que obtivesse tão somente ali no escopo do processo que tramita o segredo de justiça, informações que têm total interesse público. Quando essa decisão do Toffoli saiu, eu questionei e afirmei: a quem interessa essa decisão? A quem serve essa decisão? Proteger bandido? Proteger corrupto, proteger quem roubou, quem mais precisa, ou, de fato, proteger o interesse público. Por isso, acerta o ministro André Mendonça em compartilhar novamente essas informações com a CPMI, com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e também com a Polícia Federal, mais precisamente com o núcleo da Polícia Federal responsável pela investigação de compliance zero. O senhor, como advogado e também vice-presidente
Sobre os autos da investigação, o senhor acredita, então, deputado, que com essa retirada do sigilo vai ajudar o fortalecimento da CPMI a chegar em vários indiciamentos, uma vez que a CPMI está chegando na reta final já até dia 28 de março? E eu já emendo uma outra pergunta. E as imagens do Congresso Nacional que Alcolumbre estabeleceu um sigilo? O senhor espera também conseguir retirar este sigilo? Eu sou um homem de fé, um homem católico, acredito em Deus, mas alguns milagres só Jesus Cristo mesmo. Eu espero muito que o Davi Alcolumbre possa compartilhar essas imagens. Já existe a quebra de sigilo para que nós possamos acessar essas imagens do Congresso Nacional, do Senado. Ele não cumpriu a decisão e não deu sequer resposta, o que é um completo absurdo. Esperar, a gente espera, mas infelizmente eu não acredito que nesse pouco tempo que resta a CPMI vai conseguir acessar essas imagens para descobrir onde o Careca foi, onde Antônio Antunes foi, em qual gabinete do Senado ele foi, se foi a presidência ou não, com quem ele se relacionou, quem ele visitou, durante quanto tempo durou essa reunião. Então são informações essenciais para que a gente possa ver quais são os tentáculos políticos, quem foram os senadores, quem foram os deputados que ajudaram o Antônio Antunes a ter acesso ao INSS, a obter informações sigilosas dentro do INSS, para que de posse dessas informações pudessem subtrair valores da conta de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC e pessoas com deficiência. Então, eu não acredito que isso deva acontecer. Essas informações, elas são fundamentais, porque nós estamos aí entrando por um último mês de CPMI. Nós já temos assinaturas suficientes para prorrogar a CPMI por pelo menos mais 60 dias. Quase que uma unanimidade dentro da CPMI nós temos favoráveis a essa prorrogação. É justo, é necessário, é justificável que haja essa prorrogação em razão do que nós estamos descobrindo. Desde quando a CPMI começou, mais precisamente no final do mês de agosto e setembro, nós temos mais de 2 dezenas de pessoas presas. Eu me refiro a ex-procuradores federais, ex-dirigentes do INSS, ex-ministros da Previdência, que estão presos até os dias atuais. Nós já conseguimos a restituição de mais de 3 bilhões de reais em todo o Brasil. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, que é o estado da minha naturalidade, que é de onde eu venho, sou deputado federal do estado do Maranhão, nós já conseguimos devolver mais de 150 milhões de reais para pouco mais de 198 mil pessoas. Ou seja, a CPMI já mostrou que veio, tem mostrado resultado, e a quebra desse sigilo, o acesso a essas informações vai nos dar uma justificativa para prorrogar os trabalhos e para poder ouvir outros sujeitos que têm envolvimento direto com esse, que, repito, é o escândalo brutal de corrupção. Muito obrigada, Duarte Júnior, vice-presidente da CPMI do INSS. Bom trabalho, boa apuração, que vocês consigam realmente levantar muitos dados para dar uma resposta à sociedade brasileira. Eu que agradeço a vocês mais uma vez. Estou aqui sempre à disposição. Na segunda-feira já estou em Brasília. Esperamos ainda a oitiva com Daniel Boccaro. Ainda não há uma confirmação quanto à ausência de Daniel Boccaro. Existe aí algum boato que está rolando aí pela imprensa, pelos corredores, de que ele está pensando em não ir, mas houve um acordo. Houve um acordo em que ele seria ouvido na primeira semana de fevereiro, decidiu adiar essa oitiva para a última semana de fevereiro, pós-carnaval. Nós fizemos um acordo com os advogados, aceitando esse adiamento e acreditamos e esperamos que ele possa cumprir esse acordo. Agora, se não cumprir esse acordo, demonstra muito mais o mau caráter que nós presumimos que ele possa ter. Obrigada, viu? A gente vai chamar os nossos analistas agora para falar também sobre esse tema. Mano Ferreira e Acácio Miranda. Mano, eu, se pudesse apostar, diria que ele não vai. Pois é, Márcia. A gente... eu diria que a presença ou o tom que ele vai adotar, caso ele esteja presente, vai ser um indicativo, um termômetro do quanto ele se sente nesse momento protegido pelos seus companheiros de criminalidade ou exposto. Se ele adotar um caminho de optar pelo silêncio, quer dizer que ele está se sentindo devidamente protegido. Se ele começa a dar indicativos de que pode abrir a boca sobre outras pessoas que participaram das suas atividades, aí é um sintoma de que ele está sentindo a temperatura
subir e, portanto, pode estar um pouco mais receoso sobre o rumo dessas investigações. Eu diria que é difícil hoje prever o que vai acontecer, mas a gente sabe que se, a depender do comportamento que Daniel Vorcaro adotar, será um indicativo de como ele está sentindo o grau de segurança para ele no rumo dessas investigações. Acácio Miranda, eu quero ouvi-lo também sobre esses diversos sigilos, alguns que já foram retirados, outros ainda não. O deputado Duarte Júnior disse até acreditar em alguns milagres, mas dificilmente que a Alcolumbre vai retirar esse sigilo. A quem interessa o sigilo das imagens de lobistas que acessaram esses gabinetes do Congresso Nacional e estão envolvidos nesta investigação? Bruno, eu conheço na Constituição o sigilo fiscal, o sigilo bancário, o sigilo telefônico, mas o sigilo em relação a quem comparece a um órgão público é a primeira vez. O Senado inova não a partir da Constituição, não a partir de uma legislação, não a partir do seu regimento. Inova a partir de uma canetada, de uma criação da própria mesa diretora da casa que impõe esse tipo de sigilo. E o mais intrigante de tudo isso, qual é a justificativa? Quais são as razões para que seja determinado esse sigilo? Já que há uma CPMI conduzindo essas investigações, por que o presidente do Senado Federal, cujos integrantes da CPMI fazem parte da casa parlamentar que ele preside, retém, proíbe que acessem essas informações? Essa talvez seja a informação mais intrigante e que cause mais espécie do que o próprio silêncio ou a ausência do Vorcaro, porque o Vorcaro é um candidato fortíssimo à delação premiada, mas ele só o fará se ele entender que todas essas investigações não terminarão em pizza. E é o trabalho sério de parlamentares como Duarte, que nos concedeu uma entrevista, e como deveria ser de outros parlamentares também, para que nós cheguemos a um resultado concreto, a ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu confesso que depois de mais de 20 anos estudando direito, não vejo uma justificativa para esta canetada do Senado.